Às vezes eu fico me perguntando qual o nível de comunicação que nós temos. Às vezes pode ser muito sutil essa pergunta, parece uma pergunta até meio boba, mas você já parou para pensar que nós somos um aparelho de comunicação e toda hora nós estamos se comunicando com o mundo, com o todo, com o macro, com o quântico, com o espiritual, com o físico, com o emotivo, com o emocional, com o psíquico, com o inconsciente, com o consciente, com o gesto, com o corpo. Deixa eu pensar nessa questão dessa comunicação. É uma comunicação poderosa para o mundo. Ela diz alguma coisa para o mundo tão mais impactante que você possa imaginar. E às vezes nós somos uns seres humanos tão inconscientes e nós achamos que a nossa comunicação é apenas uma comunicação verbal. Mas eu quero dizer que a nossa comunicação, ela na verdade ela não é verbal. Ela deve ser no mínimo 10% verbal. Ela é 90% outro tipo de comunicação inconsciente, comunicação quântica, espiritual, do que todas as nossas palavras, a comunicação do nosso próprio coração. Seja bem-vindo a esse vídeo, fique aí comigo, nós vamos entrar agora numa zona que nós chamamos de autoconhecimento. Autoconhecimento, quanto mais você se conhecer a tua estrutura psicológica, conhecer a estrutura que te cerca, metafísica, será importante para a sua evolução do seu inconsciente, da tua sabedoria, do teu humanismo como um ser humano, como um comunicador, comunicando a tua experiência para o mundo. Bom, eu quero falar dessa questão da nossa comunicação, porque os primórdios, há muito tempo atrás, eles tinham uma comunicação de palavras e uma comunicação que era de desenho. Então, havia muitos desenhos nas rochas que comunicavam o que nós hoje entendemos como letra, uma forma de comunicação de palavras escritas. Mas algumas formas antigas, inclusive voltando lá no tempo antigo, no Babilônia, lá no tempo de Gênesis e tal, quando foram construir uma torre, as pessoas que estavam ali edificando uma torre, eles tinham uma comunicação de palavras, de gesto, e Deus ali confundiu as línguas deles, e eles não conseguiam se comunicar, e foi interrompida a comunicação das torres, e eles se espalharam pelo mundo. E aí, gente, aí veio os primórdios, depois as pedras, enfim, todo tipo. O homem sempre tentou se comunicar de forma de palavras ou desenhos, sempre, gestual. E às vezes também se percebe-se, inclusive, uma comunicação gestual, de não palavras, mas gestual. Com muitas culturas ainda existem essas questões de comunicação mais gestual, mas uma coisa de que, por exemplo, quando os europeus foram para algumas aldeias de alguns indígeos, algumas pessoas indígenas, longe de qualquer forma de comunicação eficiente, de comunicação evolutiva, comunicação tecnológica, inteligente, uma comunicação sofisticada, podemos dizer assim. Você pode perceber, quando esses europeus chegaram lá, eles ficaram surpresos, porque alguns daqueles monges, que estavam indígenas, eles já sabiam ali parte da cultura europeia, parte da cultura do Ocidente, eles já conheciam a sofisticação europeia, sem ter como ter ido lá pessoalmente. Então, a gente se pergunta até onde vai a nossa comunicação. E a nossa comunicação vai muito mais além, nós vamos detalhar isso em vídeos, Então, assim, eles se comunicaram de alguma forma, eles tiveram uma comunicação com esse mundo que eles nunca viram, esse mundo que eles nunca palparam, mas eles estavam lá, de alguma forma, eles estavam lá de uma forma de comunicação, não física, mas uma comunicação espiritual, uma comunicação intelectual, uma conexão mental. Um físico mental, uma projeção mental, uma projeção ali do seu ser fora do seu estado físico. Então eles tiveram ali
Eles conheciam aquela cultura, isso chocou os europeus na época. Bom, outros casos também. Qual o nível de comunicação que você acha que nós temos de consciência, aquilo que eu estou comunicando de forma verbal, e o nível de comunicação inconsciente, aquilo que eu estou comunicando de forma não verbal, não percebida e nem sentida. Isso acontece muito com a gente quando a gente estamos indo em uma loja e você toma uma decisão de compra e muitas vezes você compra algo que você nem vai precisar usar, porque você tem porque tudo o que está acontecendo ali é forma inconsciente. Quando você vê, você já saiu com o vestido, já saiu com a roupa, sem você ao menos precisar daquele utensílio. E essa comunicação sempre acontece. Muitas vezes a gente se comunica, né, de uma forma de que a gente se pergunta: por que eu tomei tal ação? Por que eu agi desse jeito? Por que isso me aconteceu? Porque nossa comunicação muitas vezes ela não é verbal. Ela é uma comunicação inconsciente. O que eu sinto, o que eu vejo, o que eu percebo é que eu estou sentindo assim, é como se nós tivéssemos... estou aqui, tá? Dirigindo, levando a família, aproveitei esse tempo pra gente gravar alguns vídeos. E o que eu tenho percebido é que a nossa comunicação, ela tem sido muito mais além da que nós percebemos, que nós sentimos, percebemos de forma... de palavras, consciente. Ela é muito mais inconsciente do que consciente. E uma coisa que eu queria falar também é sobre a comunicação do teu coração. Assim, o teu coração o tempo todo está comunicando coisas. O teu coração está sempre comunicando alguma coisa. Então assim, você já parou para reparar? Você acha que isso é coincidência? O que o teu coração te comunica? Né? Muitas vezes minha mãe, meu papai, né? A gente tinha um ditado. Eu vejo até as pessoas com esse ditado agora, que isso sempre dizia, né amor? Já viu essa expressão? Quando dizia assim, tô com meu amor aqui, como dizia assim, olha, nossa, eu tô querendo fazer isso, mas meu coração me diz isso. Meu coração me diz... Já aconteceu com você? Já. Entendeu? Então, o coração sempre está comunicando coisas de que está dando um impacto total na nossa forma de vivenciar a nossa experiência de vida, tanto consciente e inconsciente. Então, o coração, muitas vezes, ele demonstra com caracteres claros, com palpites claros, com opiniões claras, com sentimentos claros, com desejos claros, com expectativas claras, de que ele está comunicando ou experienciando uma experiência própria, individual, que não depende de você. Então, às vezes, tem aquela lógica que a gente fala, né, que vira até um ditado popular: a briga da razão com a emoção. Isso é fato, né? Tem até uma frase de um filósofo que diz, né, que o coração diz coisas que nem a mente é capaz de conceber, de entender de fato o que se passa esse macro chamado coração. E eu vejo que nós temos um conhecimento muito pequeno quando nós estamos falando de coração, sendo que o nosso coração ele é uma comunicação muito mais consciente, uma comunicação muito mais ampla do que nossas próprias palavras, nossas próprias ações. Pera aí, Felipe, pode falar com você, pode estar gravando, tá bom? Então, exemplo, né? Alguns casos, alguns estudos, um estudo antigo, tá? Aí, ambos 70, de um doutor, que ele estudou alguns casos de pessoas que estavam fazendo transplante de coração. E aí percebeu que acompanhando essas pessoas, ele conseguiu, né? Porque hoje você não pode, o doador do coração, a pessoa falecer do coração, mas pela lei ele não pode declarar quem é o doador. Por lei não pode. Mas aí ele era um pesquisador, um cientista, e aí ele conseguiu a autorização de juiz para identificar o doador do coração. E porque a partir daquela experiência que a pessoa doava o coração, ele acompanhava a vida daquelas pessoas,
E aí ele percebia que aquelas pessoas tinha algumas características na sua personalidade, tanto emocional, psíquicas e de influência, que antigamente elas não tinham, né? O exemplo é novos desejos, novos sonhos, ou mudança totalmente de objetivo, mudança totalmente de sonhos, de desejos, de expectativas, de hábitos que a pessoa nunca antes tivera, né? Nunca teve. Então, por exemplo, no caso que eu achei mais interessante, de uma menina, né, depois que fez transplante de coração para ela passou a ter sonhos de que estava sendo, de madrugada, sonhava que estava sendo assassinada. Entrava pessoas lá e assassinavam ela, então ela tinha aquele sonho decorrente. E aí o cientista, né, começou a achar o caso curioso. E aí ele começou a estudar o caso, centenas de casos. E aí ele percebeu, através do juiz lá que autorizou, né, saber o doador. Ele conheceu o doador que doou, a família que doou o órgão, né, da vítima lá, que teve um problema de falecimento. Conheceu a família e a família explicou como que a doadora que doou o coração tinha falecido, né? E no decorrente foi um crime que tinha ocorrido, que ela tinha sido assassinada de forma fria, e aí ela, depois que faleceu, a família decidiu doar aí o órgão dela. E aí então aí o cientista ele achou muito interessante, porque esse era o sonho, exatamente o sonho que a menina estava tendo, de uma pessoa vindo assassinando ela. Então, gente, e os hábitos, então assim, o coração, ou seja, o coração, mesmo a pessoa já tinha falecido, trouxe informações psíquicas, informações claras, informações de um âmbito de comunicação que a gente praticamente não entende ainda. Não acho, nem posso dizer qual é consciente, inconsciente, acho que é muito mais profundo que inconsciente. É uma comunicação exclusiva do coração, a forma do coração se comunicar, é uma inteligência, né, do coração. E depois foi descoberto também que no coração tinha alguns aparelhos que só na mente você é capaz de encontrar, que são os aparelhos neurais, algumas coisas neurais do coração que dá comunicação, que na nossa mente tem um monte, e no coração foi encontrado isso também. Então o nosso coração ele tem aí uma comunicação que ela é diretamente coligada a um sistema de inteligência baseado em algo que não sei, ninguém sabe, mas provavelmente eu tenho uma teoria minha pessoal, que eu acredito que o coração esteja ligado diretamente à alma, nossa alma. Ele está muito mais além da nossa psique, da nossa inconsciente. Ele está ligado como se fosse um portal direto para a alma, direto para algo que está ali, da alma pro quântico, da alma pro espiritual. Então essa comunicação do espiritual, esse portal aberto, vem aqui no coração. Então a gente tem essa comunicação quântica, essa comunicação interpessoal, essa comunicação dos mundos, essa comunicação dos deuses. O coração mesmo, ele funciona mais sangue do que qualquer órgão no corpo. Ele tem um poder de posicionar sangue, de gerir o corpo como um automotor, né? Então ele comunica uma comunicação muito mais poderosa do que um âmbito que nós podemos perceber, sentir e entender. Então, depois daquela experiência daquele doutor, né, ele encontrou essa moça que teve esses sonhos, e aí percebeu que os mesmos atos, alguns atos que ela adquiriu nesse novo coração, a menina que ganhou transplante de coração, eram alguns hábitos que a doadora tivera quando tinha o coração, quando era um ser humano normal, atuando na vida, vivendo essa experiência. Então, gente, o coração, meu Deus, é algo que é parte do outro, gente. Então, a gente fala aquela coisa de tomar o coração. Então, você vê, no transplante, foi tomar o coração de uma menina, e como ela vê uma experiência dentro daquele coração. Então, gente, o coração não morre, gente.
Ali existe células, existe formações que estão decorrendo, estão se comunicando de alguma forma com o mundo, sabe? Mesmo fora do corpo. E aí a pessoa vivenciando aquela experiência, ela consegue religar essas emoções, religar essa coisa psíquicas e ela consegue ter essa experiência. Então ele constatou de que o coração, cientificamente constatou, porque não sei porque ninguém fala disso, não sei porque nenhum livro, os livros não retratam essa história, nem ciência moderna retrata isso, de que o coração ele tem a sua comunicação própria, independente, ele é praticamente um cérebro dentro da gente, comunicando coisas que a mente não consegue entender, nem o racional consegue entender. Que eu acredito que seja comunicação da alma, da espiritualidade, do portal aberto que eu tenho com eu e com o mundo, sabe? O mundo eu, o mundo quântico, o mundo não físico. Então é aqui que eu recebo as informações do mundo, não digo mundo físico, tá? O mundo, dizer o universo, o todo, esse portal todo que não tem tempo, não tem distância, não tem espaço, não tem isso, não tem período, não tem nada disso. Acaba com isso tudo tá ligado, tá interligado, né? E talvez seja por isso que, por exemplo, Neville Goddard, ele é um cara físico quântico, ele, né, nesses livros, ele fala muito dessa coisa do coração. Então, você colocar o coração no processo, sentimento, você está fazendo com que a máquina do mundo rode de forma mais quântica possível para que ele ocorrer. Então, o que eu reparei, gente, nessa questão da física quântica, da fé, de tudo, que a emoção sempre é um fator extremamente importante para decidir tudo na nossa vida. Ele é um pilar, talvez um dos mais importantes. E o coração, e a gente não sabe utilizar muitas vezes o nosso bem, o nosso coração, e a gente deixa que o nosso coração tenha experiências ruins, focando em coisas ruins que desagradam o coração, que desanimam o coração, deixa o coração no estado de tristeza, de angústia, de dor, deixa o coração no estado de não comunicação. Então, gente, a importância de a gente ter essa consciência, se comunicar com o nosso coração e dar a ele as razões que ele precisa, entendê-lo, ser o psicólogo do nosso coração, buscar no nosso coração o porquê, o entender, se pedir perdão para o coração, para a alma, para que a gente tenha uma comunicação com o corpo, com a alma, com a nossa mente, com o nosso espírito, né? com aquilo que está dentro de nós, para que nós tenhamos uma comunicação direta com o Eterno, com Deus. Então a gente deixa nossos corações, às vezes nós entregamos nosso coração na mente de pessoas, na vida de pessoas. Por exemplo, a menina que namora, o cara que sabe que o cara não vai trazer nenhum benefício de bom para a vida dela, ela entrega o coração para aquele cara, entrega a alma, ela entrega o espírito para aquela pessoa, como aquela pessoa fosse um messias da vida dela. Então, aí nós temos que tomar cuidado. Nosso coração é uma comunicação exclusiva com o nosso eu, ele tem que ter todos os cuidados, né? Tanto físicos, que nós temos que alimentar bem nosso coração com exercício físico e tal, e alimentar o nosso coração com a nossa alma, com a nossa compreensão, com a nossa pacificação, com o nosso desejo, com o nosso ser, com o nosso entender, com o nosso pacificar. Então, pro vídeo não ficar grande, eu vou cortar aqui, mas se vocês gostaram desse assunto, eu vou fazer uma série falando desse assunto, ok? Obrigado, gente, um forte abraço. Dá tchau pra ele, filho. Se inscreva no canal. Inscreve no canal, meu canal. Beijo de coração. Tchau, gente. Te amo. Te amo, pessoal. Eu te amo. Dá beijo pra gente ficar mais bonito. Aê!